Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje uma presença ilustre aqui, o nosso querido amigo Leonardo Cunha. Ele é dirigente da tenda Nossa Senhora da Piedade. Isso fica aí em Cachoeira do Macacu. Hoje a gente está em Cachoeiro Macacu, no Boca do Mato, um distritozinho do município lá, cercado pela natureza, por rios, um lugar muito especial para a gente Hum. poder trabalhar. O Leonardo, ele é o bisneto do Zélio Fernandino de Moraes, que trouxe a Umbanda para a Terra. Na verdade, quem trouxe foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Exatamente, exatamente. Através do bisavô dele. E ele veio falar aqui um pouco para a gente, para desmistificar a Umbanda, como eu sempre faço com vocês. Já é a segunda ou a terceira live de Desmistificando a Umbanda que a gente faz aqui, e ele vai trazer as coisas da raiz mesmo, que aconteceu naquela época, que ele vivenciou, coisas que ele viu, né, o bisavô dele fazer, foi bem legal, né? Conta um pouco pra gente da história. Eu sempre gosto de fazer um preâmbulo rápido para explicar que, assim, apesar de você falar bisavô, parece que é uma coisa muito distante, mas eu tive a oportunidade de conviver com ele até meus 11 anos de idade, Uhum. quase 12. É, e realmente foi uma oportunidade muito especial para um garoto que desde cedo, vivendo numa família que sempre trabalhou na Umbanda, desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então eu tive essa oportunidade de conviver com essa figura extremamente especial e que teve de fato um trabalho como médium de receber entidades que tiveram, dentro da nossa crença, a responsabilidade de trazer a Umbanda, de estruturar a Umbanda, esse movimento lindo que hoje está espalhado pelo mundo inteiro de uma forma espontânea e de uma forma natural. Então, e que nasce uma coisa que hoje está muito em voga, justamente para combater o preconceito, né? Um preconceito que infelizmente a gente imaginava que em 2025 a gente já estaria livre dele, mas a gente viu ele ressurgir forte e que hoje ainda causa bastante incômodo, mas eu falo que a gente está acostumado porque a essência da Umbanda foi lidar sempre contra o preconceito, né? Eu sempre escutei, pelo menos os seres sempre falaram, que no futuro próximo haveria a união entre várias vertentes religiosas se transformando num caminho único para religarem, né? Para se religar Sim, à força sim. da natureza. Isso começou com banda. Eu posso dizer que sim, né, sobre um aspecto, porque a gente vê na Umbanda uma união, na verdade, de várias vertentes religiosas, Uhum. desde a sua raiz, desde o Desde seu nascimento. E como é que isso se deu? A maioria das pessoas que se interessam por essa religião conhecem minimamente uma história que alguns consideram um mito. Eu posso dizer, assim, de coração aberto, que meu bisavô não tinha vocação nenhuma para ser um contador de história, um inventador de história, né? Ele tinha 16 anos, era um garoto, né, de uma família, mesmo sabendo que as relações, né, que as pessoas casavam mais cedo antigamente, mas ele tinha 16 anos, então essa história que Zélio pegou um pouco do candomblé, um pouco do catolicismo, um pouco do espiritismo de Kardec, não faz sentido dentro de uma história que envolve um garoto de 16 anos, de uma família católica, de uma família tradicional, até relativamente abastada, e que começa a ter umas manifestações que a família nem entendia como tal, né? Algumas pessoas falam que a família de Zé era espírita, isso não é verdade, no máximo. O pai dele, o que a gente sabe, ele era um leitor de livros espíritas, o que Uhum. não faz de ninguém um espírita, né? Seria hoje como alguém que gosta de ler livros sobre, sei lá, administrações de empresas. Isso não faz da pessoa um administrador de empresas, nem algum tipo de técnico especializado naquilo. Então, ele era o espiritismo naquela época ele chegou muito forte no Brasil e o pai dele, no máximo, era uma pessoa que conhecia alguma coisa do que era chamado do espiritismo, né, na época e se interessava e lia sobre isso. Mas tanto a família não era espírita que não soube identificar exatamente o que Gisele estava sentindo e fez lá aquele roteiro tradicional de quando alguém da família, principalmente um garoto, começa a ter uns episódios estranhos. Ele foi levado a tios dele que eram médicos, um dele até um médico psiquiatra de relativa expressão naquela época, no Rio de Janeiro, para ser avaliado, ser Diagnosticado. diagnosticado, vamos dizer assim. Uhum.
E os tios, tanto um que atuava mais como clínico, quanto o outro que atuava como psiquiatra, não identificaram nenhuma patologia que pudesse ser reconhecida como uma doença e falaram, de saúde ele não tem problema. Foi, em teoria, ele teria passado por um processo de exorcismo que a gente não conhece, eu nunca ouvi meu bisavô falar disso, eu conheço sim a história dos tios dele, né, que a gente conhece, sabe os nomes e coisa e tal, conhece a história desses profissionais e onde até eles atuavam, né, e de alguma forma, nesse processo, ele, justamente pelo desespero da família, ele chega até uma senhora rezadeira, uma senhora preta, de nome Cândida, que atuava no bairro do Fonseca, em Niterói, era uma rezadeira, ela não tinha um tipo de rito aparente, pelo menos pelo que a gente sabe, não era uma sessão como hoje a gente vê nas casas, a informação que a gente tem era uma senhora rezadeira, mas que recebia uma entidade chamada Tio Antônio, e essa senhora falou para o meu bisavô, no caso até para a mãe dele, que o levou lá, que ele não tinha nenhum problema de saúde, que a questão dele era uma questão de mediunidade e que ele teria uma importante missão a cumprir. E nós da família, apesar disso não ter sido explicitado, mas sabendo as coisas como aconteceram, a gente acredita que foi a partir do contato com essa rezadeira que a família decide, através de outros contatos pessoais, levá-lo até a Federação Espírita de Niterói, que nessa época ainda não tinha sede própria, ela funcionava numa sede, vamos dizer, emprestada, né, de uma outra entidade lá. E aí, nessa sessão, acontece aquele episódio que muitas pessoas conhecem. Ele tinha 16 anos? Ele 16 anos. Cara, eu achei que ele era um pouco mais velho. Não, ele estava caminhando para fazer 17, meu bisavô era de abril, e ele acontece em novembro, na verdade, ele estava de 16 para 17 anos. A história da Rosa é verdadeira? Isso tudo, eu tive a oportunidade de ouvir meu bisavô contando e mesmo dentro da família essas histórias eram conhecidas, ou seja, essa história que as pessoas falam que é mito é a história da minha família. Então é muito complicado você ouvir pessoas que nunca, a maioria delas, nunca nem passaram pela porta da nossa tenda ou pela porta da casa do meu bisavô, falando que a história é um mito criado nos anos 60, porque minha avó, particularmente, onde, né, uma pessoa que eu cresci na casa dela, morei com ela até meus 30 anos, a minha avó começou a trabalhar na Umbanda com a mesma idade que eu, com 8 anos de idade, ela é de 1914. Então ela desde 1922 ela atuou dentro do centro. E a história sempre foi essa é a história da minha família. Então a gente sim luta de alguma forma para preservar essa história e para garantir que chegue a vocês como fatos que, na verdade, a gente tem testemunhas. Claro que no caso dessa primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, só vivo, que eu cheguei a conviver só meu bisavô, a minha avó ainda não era nascida, mas muitos dos fatos que aconteceram posteriormente, eles de fato aconteceram, né? E a gente sabe que esse preconceito que a gente vê, ele já se manifestou contra o meu bisavô já na década de 20, em que ele era chamado, teve um período da vida dele que ele foi vereador em São Gonçalo, e ele foi alçado à condição de primeiro secretário lá da Câmara de São Gonçalo, e ele era chamado, alguns especulavam, jornais da época falavam que era por ele ser macumbeiro, né? Então, como é que é a história inventada se naquela época ele já era assim, chamado, né, dessa forma, né? Justamente porque a prática que ele tinha não era uma prática espírita tradicional, porque seria reconhecida, ele era chamado vereador macumbeiro, alguma coisa do tipo, né? Não sei se é exatamente esse termo, mas era assim que ele de alguma forma foi chamado pelos jornais da época. Quem era o Caboclo das Sete Encruzilhadas? Quem é? Olha, essa história é uma história muito interessante, que a gente teve a oportunidade também de ouvir ele contando. Apesar de também isso diferente do que a maioria das narrativas que a gente encontra na internet, que falam que já na primeira manifestação dele, ele já se apresentou como
Gabriel Malagrida. Isso. Essa entidade não se apresentou no primeiro momento dessa forma, pelo menos essa foi a história que eu vi do meu bisavô, né? Ele, nessa primeira manifestação, um vidente presente teria visto que ele se apresentava, apesar de se assumir como caboclo das sete encruzilhadas, que ele não tinha aparência de um indígena, eles viam ele como um homem branco, de barba, com uma batina branca com letras douradas escrito Caritas, em letras de luz. Vestes clericais, clericais, mas ele fala, quando pergunta, você está se dizendo caboclo, mas eu estou vendo um sacerdote com vestes clericais, e ele responde que o que você está vendo são as vestes perispirituais de uma das minhas encarnações. Ele nem fala que foi a última, mas a gente de fato acredita, a gente na família acredita que tenha sido a última, porque aí, por ter pouca informação sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas, eu resolvi, bom, se esse padre foi um padre, como foi dito, que foi morto pela Inquisição Portuguesa, deve ter alguma história, e aí eu fui atrás dessa história. E, de fato, ele era um padre já conhecido na época que ele viveu como taumaturgo do Brasil, que é fazedor de milagres, milagres que ele atribuía a Maria. Ele andava com uma imagem de Nossa Senhora das Missões, que é a padroeira dos jesuítas, e ele tem uma atuação, e aí tem um culto dele ainda forte, pelo que a gente soube, na região do Maranhão, entre Maranhão e Pará, que era onde ele atuou principalmente, mas principalmente no Nordeste, que ele teria caminhado fazendo uma peregrinação para de alguma forma catequizar as pessoas, que ele teria andado em torno de 7.000 quilômetros a pé e descalço. Descalço. O Gabriel Malagrida. E num processo dele defender já os desvalidos, os frágeis, mas principalmente os indígenas, ele teria criado uma animosidade com uma figura muito poderosa da época, que é o Marquês de Pombal, e ele foi preso, acusado de ser herege, e foi morto, garroteado, e depois teve o corpo queimado dentro da lógica da Inquisição, né? Então, foi um padre que ficou muitos anos preso, no momento, inclusive, que os jesuítas, como um todo, foram perseguidos não só aqui no Brasil, mas na própria Europa, né? Com prisão e morte de muitos outros padres jesuítas, mas principalmente nas masmorras da Inquisição, vamos dizer assim. Né? Então, é uma figura que, o que a gente imagina, que ela já se manifesta com uma missão de valorizar justamente aqueles povos que, de alguma forma, eram, dentro da sociedade da época, eram os povos desprezados, principalmente se a gente pensar nesses espíritos que tentavam já fazer o bem e não encontravam espaço nos centros tradicionais espíritas, porque eram considerados espíritos atrasados. Né? Então, a Umbanda ela vem justamente enfrentar o preconceito contra esses povos, colocando justamente o indígena e os pretos como as figuras de proa dessa nova religião que nasce, trazendo um pouco do catolicismo, que vem dessa bagagem do Gabriel Malagrida, das raízes afro, que vem com as entidades africanas. Uma delas, meu bisavô recebia principalmente 3 entidades, que eram o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que tinha um papel mais doutrinário. A gente tinha o Pai Antônio, um preto velho, que foi a figura mais próxima do meu bisavô, que inclusive servia como mensageiro. A gente imagina que o Malagrida estava numa condição mais elevada, então quem se manifestava quase que diuturnamente com o meu bisavô era o Pai Antônio, e ele trazia muitas vezes as mensagens ou os recados do chefe em termos de diretrizes. O chefe se manifestava, se eu não me engano, pelo menos dentro de um determinado período, uma vez por mês. Se fosse dentro do espiritismo, ele seria o mentor do teu avô.
Mais ou menos isso. O pai Antônio é o que estava ali no dia a dia com ele. Entendi. O chefe tinha essa função de estruturar e dar as estratégias para o enfrentamento, inclusive do preconceito que a Umbanda sofreu. Inclusive a nossa casa tem 2 histórias maravilhosas, que se a gente tiver oportunidade eu conto aqui. E uma terceira entidade que é muito pouco falada, que traz uma raiz insuspeita para maiorias, que ele era uma entidade que foi chamada de Orixamalé. Eu entendo que esse nome talvez fosse equivocado, mas como ele falava um português, na verdade ele não falava português, que ele tenha tentado se apresentar, mas que ele era malaio e muçulmano, né? Então, a região da Malásia, né, o aspecto do Islã na Malásia, né, que começa, se eu não estou enganado, no século XIV, ou não, XV talvez, acho que século XV, é o sufismo, é uma vertente do islamismo que tem todo um lado místico, magístico muito forte, e essa entidade, muitos dos ritos que são praticados até hoje foi trazido por essa entidade. É o que a Cabala é para o judaísmo. Então ele tem um papel muito forte dentro da Umbanda, e ele traz justamente essa vertente oriental que é tão pouco conhecida e alguns acham que é novidade da Umbanda. Não é. Só que essa entidade, que inclusive ela, de alguma forma, ela ajuda a batizar a Umbanda, não por escolha dele, mas ele só se manifesta, inclusive, quando o nome Umbanda de verdade, que isso é essa é uma informação equivocada, que o nome Umbanda teria sido dito desde o primeiro momento. Não foi. Ele foi um nome que foi dado posteriormente, que eu situava isso em 1913. Por que isso? Apesar de ter começado em 1908. Então, por um tempo, eles entenderam que aquele era um tipo de prática espírita, e aí muitos vão questionar, porque aquilo não tem nada a ver com o que está na doutrina de Kardec, mas no Livro dos Espíritos, numa das primeiras folhas, tem escrito que definição de espiritismo por Kardec está lá, que é acreditar no mundo espiritual e na possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. E era o que eles estavam fazendo, apesar de fazer de uma forma diferente. Sim. Eles sabiam que era um tipo de espiritismo diferente, que eles chamaram de espiritismo de linha por um tempo, e que depois ganhou esse nome Umbanda. Mas, naquele primeiro momento, por que eu situo esses 5 anos de prazo? Porque o que eu ouvi meu bisavô narrar é que eles quiseram homenagear a maneira de uma dessas entidades principais dele, que se manifestavam através dele, como eles chamavam Deus. Então, eles cogitaram Alá Banda, Deus para os muçulmanos, Zambi Banda, né? Dos africanos bantus, isso também é importante que se fala. Olorum, a gente tem profundo respeito, mas é um nome que vem do candomblé, outra região da África. Os pretos da Umbanda são predominantemente bantus, né? Então, num determinado momento, teve essa possibilidade, e meu bisavô tem registro dele falando também em Tupi-banda. Eu acho que aí ele se confundiu, que seria Tupã-banda, e eles escolheram Alá-banda, homenageando Orixamalé. E por que eu falo em 1913? Porque essa entidade, apesar da gente saber que ela estava atuando desde o começo da Umbanda, e o seu papel foi principalmente no enfrentamento do mal e no enfrentamento dos trabalhos contra a própria Umbanda nascente, né? Ou vamos dizer, aqueles espíritos que estavam tentando atrapalhar o surgimento da Umbanda, que eles teriam nessa condição, de alguma forma atrapalhar, e essa entidade estava atuando desde o começo, e num determinado momento meu bisavô teve condição de receber essa entidade. Quando foi isso? Em 1913. Então ele só se apresenta, meu bisavô só passa a ter conhecimento dele em 1913.
E por isso eu entendo que o nome surgiu a partir dessa data, porque até antes, apesar do Orixá Malé já estar atuando na Umbanda, ele não tinha se apresentado ainda. Uhum. E aí, dentro das pesquisas que eu fui fazer, o primeiro registro da palavra Umbanda em português no Brasil se dá justamente em 1913. Né? Então eu acredito que tenha sido... Por que mudou de Alá Umbanda para Umbanda? Em teoria, né, eu falo com base naquilo que meu bisavô falou, eles, em algum determinado momento, eles acharam que a sonoridade, eu não sei se isso durou um mês, se durou 2 meses, se durou 1 ano, mas que em algum momento eles acharam que a sonoridade alabanda não estava interessante e resolveram falar em a Umbanda. E aí, no meu entendimento, tem também a ver com essa trajetória do Orixá Malé como um dos seus trabalhadores, né, principais naquele começo. Por quê? Porque essa raiz do sufismo tem uma base no hinduísmo. Uhum. E o Aum chega até na própria Grécia. E meu bisavô fala, é Deus em grego. Que aí talvez uma confusão, que Deus em grego é Tel, né? Mas a gente acha que de alguma maneira, e aí eu também investigando, eu consegui obter informação que, de fato, esse nome Aum, ou a lógica Baum, como o todo, o absoluto, o princípio que tem no hinduísmo, chega na Grécia através tanto de Alexandre o Grande, que vai até o limite do rio Indo, com filósofos seus tratando, tendo contato com o hinduísmo, mas também depois com missionários hindus que, por conta dessa abertura que veio a partir de Alexandre o Grande, chegam até a Grécia. E esse nome também é considerado um nome divino, vamos dizer assim. Uhum. E aí a Umbanda, que aí foi, né, uma corruptela do nome, o A ficou A separado do mas aí ficou o nome Umbanda. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, qual é o mistério desse nome Umbanda? Tem muitos espiritualistas que dizem que a Umbanda já existiu antes, no passado. Isso procede? A informação que a gente tem é que não, que apesar de ser, inclusive, uma das teorias que foi do primeiro congresso de Umbanda, é que ela teria vindo da Índia, não tem registro dessa religião nem no Brasil, nem na África. Existe um livro chamado Folk Tales of Angola, se eu não estou enganado, que aparece esse vocábulo Umbanda com o significado de remédio, que poderia até ser remédio espiritual, mas não há nenhum registro de religião, entendendo, né, que os jesuítas já estavam naquela região ali desde o início do século, desde os 1500, desde o final dos 1400, na verdade, eles já estavam ali e não tem um registro de uma religião, de uma atividade religiosa com esse nome na África, em nada do que eu pesquisei. Então, se existia alguma religião, devia ser mais secreta que tudo, porque você não tem nada falando de uma prática religiosa com esse nome na África ou em qualquer outro lugar. O que eu acho interessante é o seguinte, as pessoas acham que... vou dar o exemplo da transição planetária, que está sendo tão falada assim. O pessoal está achando que a transição planetária começou agora em 2012. A transição planetária começou quando Jesus veio à Terra. Que aí começou a preparar. Aí vocês estão vendo só, a Umbanda não chegou na Terra em 1908. A Umbanda já está sendo preparada pelo mundo espiritual para poder, em 1908, dar o início ao trabalho espiritual. Característico da Umbanda. Então, olha só como tudo tem um ciclo, tudo tem um preparo no mundo espiritual, tudo é gradual e a gente quer tudo rápido. A gente quer rápido. A informação que eu tenho, inclusive, né, por que eu acredito que foi a última encarnação do Caboclo das Sete Encruzilhadas foi com o Malagrida. O Malagrida, esse processo dele, se eu não estou enganado, ele foi morto, na verdade, se eu não estou enganado, em 1761.
Agora eu estou na dúvida se foi 1757 ou 1761, porque teve um período que ele ficou preso, né? Então agora eu fico na dúvida. O que acontece? Nesse período, os jesuítas como um todo foram perseguidos, muitos foram aprisionados, e ele, nessa condição, né, ele, na verdade, sofreu, né, uma morte traumática, mas ele já tinha essa condição de ser um espírito considerado, ele era confessor do rei de Portugal, apesar de estar no Brasil, então só para ver a importância que ele teve em algum momento da história, e foi por conta até desse acesso à família real que ele teria sido perseguido, que ele era considerado poderoso demais, vamos dizer assim, como vamos dizer, como uma entidade, como uma pessoa, como religioso, na verdade. Então, que ele teria sido perseguido por isso. Ele atacava muito o governo dentro já de uma época já ali do iluminismo, né, que o Marquês de Pombal fazia, inclusive com a questão dos indígenas sendo escravizados ainda, que é uma coisa que pouco se fala, mas eles foram escravizados, foram subjugados e sofrendo todas as violências que a gente sabe que infelizmente aconteceram na sua própria terra. Então, de alguma forma, a gente entende que esses 140 anos, mais ou menos, que separam o início da Umbanda da morte de Malagrida, que não daria tempo dele desencarnar. A gente sabe que espíritos de luz, às vezes, passam por períodos mais curtos de vida, né, dentro da sua experiência, mas a gente entende que é pouco tempo para ele desencarnar, encarnar como um espírito que vai comandar uma tribo, atingir a maturidade, desencarnar e começar a se manifestar. E também outra coisa que leva a gente a acreditar da família, que no começo ele era visto como Malagrida, a partir de determinado momento ele começou a ser visto de fato como um indígena, né, inclusive sem vestes, né, assim, só o torso dele era visto e sem camisa, sem nada, né, e ao final, próximo ao final da vida do meu bisavô, ele volta a ser visto como Malagrida. Então a gente entende que por um período ele se apresentou em que ele entendeu que era importante valorizar aquele povo, assim também como o pai Antônio, ele, né, para valorizar o povo negro, né, os pretos que também até hoje, né, enfrentam preconceitos horrorosos no nosso país. Ele, em algum momento, ele entendeu que não precisava mais se apresentar daquela forma e ele volta a se apresentar como Malagrida, mais perto do fim da vida do meu bisavô, que nesse ano vai estar comemorando os 50 anos da passagem dele, né, no dia 3 de outubro próximo, que a passagem dele foi em 1975, né, então as suas últimas mensagens como Caboclo das Sete Encruzilhadas sempre foram já mensagens muito nesse sentido de que nós, dentro até da história da reforma íntima, que nós temos de nos preparar para termos uma atuação na nossa existência mais compatível com aquilo que, de alguma forma, ele na sua primeira manifestação ele apontou que era um norte da Umbanda, que eram os evangelhos do Cristo. E aí eu não estou falando nada a ver com a religião católica, porque Cristo também, a gente entende que ele não trouxe uma religião, ele trouxe, na verdade, um código de conduta, uma forma de você se relacionar com o próximo, que tem tudo a ver com aquilo que hoje a maioria das religiões ainda busca que seus fiéis consigam fazer, que é ter o amor ao próximo, ter a capacidade de perdoar, ter a indulgência, ter toda uma capacidade de lidar com as agruras da vida sem praguejar, entendendo que faz parte de um processo de aprendizado a nossa existência na Terra. Vou te fazer as perguntas que mais me fazem, tá? São mais recorrentes. Claro. Número 1, por que os guias de Umbanda usam o fumo e a bebida? Isso são coisas bem polêmicas, são legais de você perguntar. Primeiro, vamos lá.
não tem entidade que se manifesta na Umbanda que vai usar essas coisas por vício, tá? Eles usam como instrumentos magísticos de limpeza. Eu costumo dizer que a erva mais usada na Umbanda, e isso até fortalece a raiz brasileira dessa religião, é uma erva chamada tabaco, né? É o principal defumador usado na Umbanda é o tabaco, a fumaça que é soprada por um guia, né? Na hora de um passe, de uma consulta, é para desfazer miasmas, é para afastar a espiritualidade negativa daquelas entidades que estão sendo ali, que estão sendo trabalhadas para deixar ali o filho em paz, parar de perturbar aquela pessoa. E mesma coisa, o álcool, ele é usado também, acho que não é, acho que é do conhecimento geral, que o álcool tem propriedades de limpeza energética, limpeza, na verdade, física, mas também de limpeza energética. Então, o álcool, muitas vezes, ele é manipulado, apesar da entidade, muitas vezes, beber, de fato, ela vai usar essa energia do álcool também em processo de limpeza daquele filho ali que está indo buscar ajuda num centro, num terreiro de Umbanda. Eu peço para as pessoas prestarem atenção, porque os médios da casa onde eu trabalho, a Casa de Caridade Rosa, eles não tragam, eles puxam e sopram. Exatamente. Eles não botam aquela fumaça dentro do corpo do médium, eles usam o néctar da planta, né, em forma de vapor, para fazer a limpeza espiritual. Isso é muito bacana. Segunda pergunta que sempre me fazem: para que as roupas coloridas, no caso dos Exus e Pombagiras? Cara, no início não era, né? A gente tem um respeito muito grande por práticas diversas daquela que tem na nossa casa. Porque a gente entende que a Umbanda, de alguma forma... Vou fazer uma pausa aqui, gente, porque... Vem, Zoe. Vai, Zoe, vai. Pronto. Vai. Ele gostou, ficou me lambendo. Eu tava com vontade de rir danado. Vamos lá. Volta. Roupas coloridas. Então, a gente tem profundo respeito por práticas diversas daquelas que acontecem na nossa casa. A gente entende a Umbanda como uma só, né? É uma religião de agregar, né? Não é uma religião de separar, ela nasce com esse princípio. E o que a gente entende é que tem formas ritualísticas diferentes em casas diferentes, que tem a ver com o seu corpo mediúnico, tem a ver com o seu dirigente. Na nossa casa, a gente continua usando a roupa branca, que... Como é que era no início? No início era... Sempre foi uma roupa branca que tinha como lógica você, em primeiro lugar, um pouco daquela coisa que você tem nos médicos de uma ideia de limpeza. Você está trazendo uma roupa ali que ela é limpa, mas tinha principalmente, para quem não sabe, gente, roupa, ela pega energia dos ambientes também. Então, a ideia de você ter um uniforme é que você procure estar com uma roupa que seja para ser usada no lugar. É a mesma coisa dos pés descalços, que muita gente, é para lembrar o tempo da senzala, do índio que andava descalço. Não, gente, é para não ir com sapato, que para quem não sabe é uma coisa... Por que japonês deixa o sapato fora de casa? É só por conta da sujeira, da higiene? Não, é porque o sapato arrasta as energias mais densas que encontra pela rua. E da mesma forma como o sapato, que é até pior, e por isso a gente fica descalço, você lá na tenda, minha avó, né, já senhora, ela usava uma sapatilha, o que era engraçado que ela ia com a sapatilha até ficar incorporada, que a primeira coisa que a entidade fazia quando baixava era jogar a sapatilha dela longe. Mas ela tinha uma sapatilha que era só usada no terreiro. Uhum. Então, tudo bem, mesma coisa a roupa. Você tem uma roupa específica e, claro, aí a questão da roupa branca tem a ver até com a coisa das energias, que é uma cor que todo mundo sabe, por ela ter essa capacidade de reflexão, que ela reflete energias, principalmente as mais densas. Então ela também ajuda, além dessa questão da limpeza que eu citei inicialmente, ela ajuda a proteger o médium que está usando ali uma roupa branca. Então é uma questão também de proteção e dentro dessa lógica de uniforme, e sempre uniformes na nossa casa até hoje, nada contra quem faz diferente, mas uniformes muito simples que tem a ver com uma ideia de
unidade e de uniformidade das pessoas para que uma pessoa, por exemplo, que tenha mais recursos, não use uma roupa mais chique, vamos dizer assim, com mais que demonstrem que aquela pessoa tem mais recursos que a outra. Então a gente usa uniformes muito simples até hoje na Piedade, né, como a gente chama a tenda, e tem a ver com essa ideia, e que se for ver de novo com a nossa raiz lá do caboclo do Orixá Malé, você tem o Raj muçulmano. E o Raj muçulmano, eles usam branco, mesmo o sheik mais abastado do mundo, ele não pode ir com uma roupa, participar do Hajj, para quem não sabe, é aquele compromisso que todo muçulmano deve cumprir pelo menos uma vez na vida, de ir a Meca, né, na época lá do Ramadã, se eu não estou enganado. Ele tem de ir com uma roupa branca simples, para ser igual a todos os outros. E isso é uma tradição que a gente mantém na nossa casa até hoje. A gente usa uma roupa simples, que é mais ou menos igual para todos. Para as mulheres é um vestido muito simples e para os homens é uma calça branca e um jaleco, que claro, tem alguma variação, mas normalmente um jaleco de algodão com um bolso com o símbolo da tenda bordado em verde. E para diferenciar os médios, mas por conta do tipo de trabalho que eles fazem, a gente trabalha, os médios que já estão mais desenvolvidos e médios de passe trabalham com uma faixa vermelha na cintura, os médios que estão em desenvolvimento com uma fitinha vermelha na lapela ou no bolso, e os cambonos trabalham com uma faixa verde, mas isso não é para dizer que um é melhor que o outro, mas apenas para ajudar as próprias entidades a identificarem quem está habilitado a fazer certo tipo de trabalho, como, por exemplo, uma atração, né, ou que alguns chamam de transporte, que é quando um médium vai puxar um obsessor lá de um filho que está tomando passe. Então o médium de fitinha, ele já pode participar tanto da mesa de desobsessão quanto da atuação ali, dando colocando as mãos diretamente sobre a pessoa para puxar o obsessor. Então é muito mais uma coisa para identificar ali no meio do funcionamento da sessão quem faz o quê. E o Cambono, né, uma entidade fundamental na Umbanda, que a gente considera dentro do corpo mediúnico da casa, mesmo que eles não tenham mediunidade de incorporação. Muitos deles têm outro tipo de mediunidade, mas mediunidade, por exemplo, de vidência ou de audição, né, ou de intuição, pura e simplesmente, mas que ajudam também no funcionamento ali dos trabalhos, né? Então, a ideia é realmente homogeneizar, mas aquelas casas em que os médios usam roupas de cor, ok, isso tem a ver com a prática da casa e com uma orientação do seu dirigente, que aliás, isso é uma coisa que na Piedade, mesmo além da nossa tenda que eu estou à frente hoje, a Piedade que foi a primeira, e das 7 outras que foram criadas, o meu bisavô ou as entidades dele, uma vez que estabeleciam alguém para ser o dirigente da casa, ele não passava por cima dessas pessoas para dizer o que eles tinham de fazer. Ele dava orientações, mas todos tinham uma liberdade de acordo com as suas entidades, com aquilo que a entidade que foi decidida que ia comandar a casa ia orientar os trabalhos. Então eu acredito que ao longo do tempo foram surgindo casas que tinham essa lógica de trabalhar com roupas de outras cores, e para mim tudo bem, se a casa se sente bem assim, tá ótimo, tá tranquilo, sem problema nenhum. O atabaque é fundamento da Umbanda? Originalmente não. Originalmente a gente tem uma condição, tem uma razão de ser, não tem nada a ver com preconceito, até porque a gente, para parar para pensar, gente, vamos pensar um pouco fora da caixinha, falar assim, foi preconceito do Zélio contra o atabaque. Não, primeiro que meu bisavô, como eu falei, ele começou, era um garoto. Para começar, o primeiro presidente da tenda foi o pai dele, justamente porque ele não tinha idade para ser o presidente, até do ponto de vista legal, vamos dizer assim, da tenda. Então, o que meu bisavô falou que era para ser feito ou não, vinham das entidades que ele recebia. E a informação que ele, na verdade, até a ordem, vamos dizer assim, que ele recebeu do Caboclo das 7 Encruzilhadas, que a gente não deveria usar atabaque, porque ele favorecia processos anímicos, o que não quer dizer
que isso sempre ocorre. Ele favorece com que alguns médiuns, principalmente sem prática, que estão começando, começa a ouvir um batuque, aquilo mexe, né? Aquela vibração mexe, inclusive com os nossos chakras, o cardíaco. Quem nunca parou do lado de uma bateria de escola de samba pode não entender o que eu estou falando, mas ficar do lado de um atabaque bem tocado, coisa e tal, ele vai mexer com você e produzir em alguns médios que de repente estão começando a sensação de que eles estão incorporando, quando na verdade são processos anímicos, são processos da própria pessoa que está achando que está incorporado. Então, por favorecer esse processo anímico, ele era contra o uso. Porém, tem outros aspectos que a gente também precisa lembrar. Ah, isso era preconceito do Zélio? Não. Como eu falei, os espíritos que se manifestam na Umbanda são espíritos de os africanos são de pretos bantus. Eu não sei se alguém já ouviu falar de Vissungos. É uma tradição da região do sul da África. Quem viu o Rei Leão deve lembrar daquela musiquinha que tem no começo do Rei Leão, que é cantada. Os Vissungos eram os cantos de trabalho dos pretos escravizados aqui. Muitas vezes com cantos e contracantos, tudo na voz. Por quê? Porque eles estavam trabalhando. Então, é uma música eminentemente na voz. E, até onde a gente sabe, também tem a ver com a egrégora que você vai acessar dentro dessa espiritualidade. Então, tem alguns que vão ser mais facilmente chamados com o uso do atabaque, outros com canto na voz. Então, tem uma lógica que está muito além de qualquer ideia de preconceito. Como eu falei, a Umbanda nasce para combater preconceitos e não para criar outros. Por isso que no nosso entendimento, a nossa casa não usa, mas eu tenho um profundo respeito por N casas de Umbanda que praticam Umbanda seríssima e que usam atabaque. Então, não existe da nossa parte nem nada contra, mas também não é na raiz original de como a tenda começou a trabalhar no começo. Aí tem uma outra questão que é muito importante também, que eu acho legal de lembrar de falar agora, talvez até tenha recebido para não deixar de falar, que é o envolvimento. Quem já foi numa sessão da Piedade sabe que a gente canta o tempo todo, do começo ao fim da sessão. Todos nós somos instados a cantar pelas entidades manifestadas. Então, em vez de você delegar a responsabilidade do ponto para 3 ou 4 que estão tocando atabaque, a gente está fazendo uma egrégora e a gente tem de acreditar que palavras têm poder, que os pontos são orações, e se está todo mundo cantando, meu irmão, a vibração é outra. Né? Então, dá uma outra condição de trabalho quando você tem todo mundo cantando. Às vezes, no final da sessão, depois de 4 horas em pé, senhorinhas de 80 anos, tem uma que vai fazer 90 esse ano, tá lá em pé cantando e trabalhando, cheia de boa vontade, cheia de vontade de praticar caridade. Curiosidade minha agora, qual foi o primeiro ponto cantado na Umbanda? Você sabe? Cara, essa eu não posso afirmar. Eu posso falar da primeira guia. A primeira guia é essa aqui, que é a guia de Pai Antônio, ou a guia, né, de São Benedito, que é o nome oficial dela, mas que foi a entidade, essa entidade que se manifestou no meu bisavô, que pediu para ser feita. É uma guia que todo médium da Piedade, é a primeira guia de todos os médios da Piedade, né? E a gente usa ela desde o começo. Agora, o primeiro ponto, eu imagino, e isso é uma coisa muito legal, que quem recebia, meu bisavô recebia ponto com letra e música, minha avó recebia, minha tia recebia, minha mãe hoje, ainda hoje, apesar da gente ter muitos pontos que são cantados desde aquela época, minha mãe ainda recebe pontos com letra e música plenos, mas eu acredito talvez seja um ponto dessas entidades, né? Talvez uma delas, o famoso dá licença, Pai Antônio, eu não vim lhe visitar, eu estou muito doente, vim para você me curar. Se a doença for feitiço, bula lá em seu gongá. Se a doença for de Deus, ai, Pai Antônio vai curar. Então, eu acho que esse deve ser um dos primeiros pontos. Ou então, do próprio ponto do Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas
Eu acredito que não. Por esse papel do Pai Antônio, já na primeira sessão, que na verdade ela foi dia 16 de novembro, né? Porque a gente entende que a Umbanda foi anunciada no dia 15 de novembro, na sessão da Federação Espírita de Niterói, a Federação Espírita do Estado do Rio. E no dia seguinte, na casa do meu bisavô, em Neves, São Gonçalo, teve a primeira sessão, que é a data que a Piedade entende que é a sua data de aniversário, na verdade. E a gente sabe que essa entidade, Pai Antônio, já se manifestou nessa primeira sessão e já começou a fazer suas curas. Tá tudo nas palmas, então? Não, só voz. Só voz, não tem nem Só palma? voz. Que legal, eu nunca vi isso. Nem palma. É que eu participei de uma casa que não usava tabaco, mas usava as palmas. Nem palmas, cara, é tudo na Só voz. na voz. Bacana. E isso a gente, até o pessoal que chega na casa, a gente fala, não, mas eu não estou trabalhando. Claro que você tá. É você que está dando sustentação ao cantar, e principalmente com vigor, com vontade, é você que está dando sustentação ao trabalho. Então a pessoa que muitas vezes tem essa coisa assim, não, que o importante é dar passe e coisa e tal, a gente tira isso, é um trabalho nosso, tirar isso da cabeça, todo mundo ali tem importância, e inclusive aqueles que estão cantando. E aí eu brinco, imagina se fosse um CD, uma fita, um MP3, eu sou velho por CD e fita, desculpe, mas um MP3 ali tocando, obviamente a energia ia ser outra, não dá para pensar que é a mesma coisa. Eu conhecia uma história, que eu não sei se é verdade, eu quero saber se procede. Macumba era um tamborzinho, e que as tribos que eram beira-rio, alguém ia para a beira do rio e batia aquela macumba para avisar a outra tribo que ia ter uma festa, um ritual, alguma coisa assim. E a pessoa que batia seria chamado macumbeiro porque batia o macumba. Procede isso? Eu tenho alguma leitura próxima disso, eu conheço realmente com essa denominação, né? E a gente tem a coisa das macumbas cariocas, né? Que era a prática de muitos escravizados, né? Que foram de uma hora para outra, né? Ficaram ao Deus dará, né? Sem condição de trabalho, muitos por tradição familiar até traziam uma bagagem religiosa e magística e se propuseram trabalhar vendendo aquele conhecimento que eles tinham. E, infelizmente, quem se dispunha a pagar muitas vezes não estava disposto a fazer o bem a um terceiro, assim, o bem a si próprio, mesmo que passando por cima de outros, né? Tipo aquela coisa, eu quero aquela vaga de emprego, não importa se eu tenho de matar quem hoje está ocupando lá. Então, infelizmente, as pessoas que se dispunham a pagar isso, eu lembro muito da minha avó falando, que ela nunca viu ninguém atravessar a cidade disposta a pagar para fazer o bem daquela vizinha que ela gosta muito. Mas ela já viu uma pessoa fazer isso, disposta a fazer com que aquela vizinha se ferre, que vá embora, que suma da frente dela. Estou dando um exemplo muito banal, mas a disposição de pagar sempre foi muito favorável ao mal. E, infelizmente, muitas dessas casas, que originalmente só queriam vender um trabalho, encontraram muito mais gente disposta a pagar para fazer o mal do que para fazer o bem. E essa, inclusive, seria uma das justificativas do surgimento da Umbanda. Tinham muitas entidades de luz, né, até pela vida super difícil que eles tinham levado na Terra, que se iluminaram pela condição de grandeza até de enfrentar e de perdoar aqueles antigos algozes, se dispondo a fazer o bem para eles, que não encontravam espaço nesses lugares, né, nas chamadas casas de macumba, para fazer aquilo que eles queriam fazer, que era praticar o bem, inclusive contra aquele povo que tinha feito tanto mal a eles, e que de alguma forma isso acaba batizando. Mas sim, uma das explicações é que você tinha um tipo de tambor ou um instrumento musical, porque eu também já vi uma coisa mais parecida com reco-reco, que seria macumba, né? E que se usava nesses rituais esse instrumento que tinham também a ver com uma tradição africana, na verdade. Mais algumas desmistificações que eu quero que você faça para mim. Fazer o santo tem a ver? Raspar a cabeça, aquela coisa toda? Isso, aí é uma explicação mais profunda, e aí eu não sou um especialista. Mas isso é mais ligado no candomblé, isso não tem a ver com Umbanda. Na Umbanda tradicional, e eu falo isso porque na nossa casa a gente não mudou a prática ao longo desses
quase 119 anos de história, a gente não faz isso. E não tenho nada contra quem faça. Porém, o que a gente sabe é que, justamente como a Umbanda conseguiu se organizar mais ou menos ali entre final dos anos 30 e início dos anos 40, para enfrentar o preconceito que havia, inclusive, de batidas contra centros de Umbanda, noticiadas nos principais jornais, uma delas, inclusive, com a prisão do seu dirigente, que era um daqueles que o Zélio colocou lá para estar à frente da casa, né, noticiado em primeira página de jornal, preso, prendia as pessoas que estavam lá na assistência, as pessoas estavam trabalhando. O que a gente sabe é que a partir dessa organização e desse enfrentamento, a Umbanda, a partir de determinado momento, começou a ter mais respeito por parte das autoridades, diminuindo essa perseguição. E aí, muitas outras casas que praticavam ritos próximos, com uma raiz mais forte, ou do candomblé, ou das macumbas cariocas, quando perceberam que a Umbanda começou a não ser tão atacada, começaram a assumir o nome Umbanda, isso principalmente na década de 40, até onde a gente sabe, que teve um crescimento vertiginoso da Umbanda nessa época. Quem quiser pesquisar vai ver isso, principalmente década de 40 e 50. Por quê? Porque muitas casas que já tinham ali muitos anos trabalhando, começaram a falar, não, isso também sou Umbanda. E aí botava a plaquinha lá, centro de Umbanda, já diminuía essa coisa da batida policial, realmente da violência do Estado, vamos dizer. Naquela época o preconceito não era só da sociedade, era também do Estado contra as religiões que têm a ver com a raiz dos povos africanos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, daquilo que a gente chama hoje de racismo religioso, né? E aí foram trazendo elementos dessas suas práticas para a Umbanda. E uma delas, com certeza, foi a feitura. Então, a gente não tem isso na nossa casa, mas outras que tem, normalmente, eu sou amigo de pessoas, por exemplo, que estão na Umbanda Omolocô, que eventualmente tem, e também de casas que tem uma raiz ainda mais forte, com candomblé, que tem isso como prática usual. Para nós não é necessário. Agora, o tempo, qual é o tempo de um médium entre ele chegar na piedade e ele estar autorizado a dar passe? Normalmente por baixo, depende de cada um, com certeza, mas dentro do que a gente está acostumado a ver, 8 anos pelo menos. 8 anos de preparo. Pelo menos. Normal até ter gente que passa disso. E uma coisa que às vezes a entidade, até padrão vibratório da entidade, depende da condição do médium. Então, quando que ele vai conseguir ter essa condição vibratória para permitir que aquela entidade se manifeste? Depende de cada um, como você falou, né? Então, como trajetória, como caminho, a gente sabe que é um caminho longo, que envolve um aprendizado muito grande. E uma coisa que eu ouvi da minha avó, na Umbanda não tem atalho. Não. Então é ralação, é ralação, é ralação. E às vezes durante muito tempo, até para ver se você, de certa forma, tá firme, porque nem tudo que a gente vive na Umbanda são benesses. A gente sabe que o simples trabalho, né, de enfrentamento, né, dessa espiritualidade negativa, espiritualidade do mal, eventualmente traz algumas dificuldades para a vida da gente, que a gente tem que estar preparado para isso, para enfrentar essa briga que costuma ser pesada. Eu não costumo me colocar no lugar de coitado, não, mas foi muito chão que eu varri, foi muito banheiro que eu limpei. Exatamente. Nossa Senhora, para chegar no Rio. Exatamente. Desmistifica para mim a oferenda. A oferenda, de maneira geral, pelo menos na tradição da nossa casa, é muito mais uma coisa que você dá como uma espécie de presente, mas que a gente entende de novo, que tem ali elementos, se você pensar, principalmente quando tem comidas envolvidas, que você tem elementos materiais que podem ser manipulados e decompostos para se obter algum tipo de mudança na sua vida, no seu entorno, e essas coisas vão ser manipuladas eventualmente. Mas a gente sabe, sim, que existe o trabalho feito para o mal, em que as pessoas fazem aqueles, né, famosas, sei lá, entregas de coisas bem pesadas. Mas aí já vai passando por corte, corte. Não, exatamente. Então, muitas vezes a gente tem enfrentamentos, a gente faz trabalhos para desfazer o mal,
mas de maneira geral, na nossa tradição, a gente não tem, né, a coisa de sacrifício de animais e coisas do tipo para conseguir obter esse tipo de coisa, né? Então a gente, na maioria das vezes, pelo menos na minha casa, na nossa casa, né, em que a gente vê a necessidade de alguma entrega, é ou um presente ou alguma coisa eventualmente que vai ser necessária para desfazer um trabalho, e que de maneira geral hoje, até com uma mudança de cabeça das pessoas, a gente orienta para, se possível, você entrega e daqui a um tempo você vai retirar. Tipo, para não entregar lixo na natureza, eventualmente se for uma coisa que, sei lá, uma flor que a gente sabe que ela vai se decompor e coisa e tal, tudo bem, mas se for qualquer coisa material que a pessoa, depois de um tempo, a gente estipula um tempo mínimo aí de 3 horas, pelo menos, que ela vá lá retirar, porque o que tinha de ser feito ali com aquele material já foi. E essa coisa, por exemplo, algumas das comidas, quando a gente tem as entregas dos orixás, por exemplo, já houve um tempo que envolviam carnes, mas que não eram carnes eventualmente compradas em açougues e coisas do tipo. Teve um período que havia sim uma morte de um animal, mas que não era uma morte sacrificial, mas porque era uma época em que as pessoas tinham sítio, tinham criação, né? E se precisava, isso era um trabalho trazido pelo Xamalé na nossa arriada de Ogum, porque a comida precisava ser, para quem sabe o que é um sarapatel, vísceras de um porco macho e castrado. Como ter certeza, comprando isso no açougue, que você está comprando as vísceras de um porco macho e castrado? A única forma da gente garantir isso era, se morava em sítio, se tinha lá o chiqueiro, coisa e tal, era comprar um porco que era morto, sim, não era uma morte sacrificial, ou seja, a vida daquele animal não era oferecida, mas se usava as vísceras e a carne do animal era usada como carne para alimentação comum. Dividia. Ou fazia lá e almoço, eu lembro que criança, eu tinha uma coisa assim que era um rito, né, complicado, assim, porque ele tinha um lado de matar o porco, de fato, né, mas ao mesmo tempo, como criança, não achava, não gostava de ver aquilo, coisa e tal, mas eu sabia que era de torresmo também. Tinha um outro lado que era minha bisavó era uma cozinheira de mão cheia, mas como eu falei, eles moravam num sítio, a coisa mais natural do mundo, a galinha que a gente comia no final de semana, era uma galinha que eu lembro da minha bisavó, isso eu não estou falando de galinha para fazer nenhum tipo de trabalho, era a galinha que era criada lá no terreiro, solta, terreiro que eu digo não é no sítio, né, e lá pelo chão, comendo minhoquinha, comendo bichinho e insetos, e em algum momento ela escolhia a galinha que estava ali mais gordinha para a gente almoçar no domingo, né? Então isso era uma coisa absolutamente natural para a época, e isso foi avisado que teria um prazo para durar. E esse prazo foi mais ou menos até o final dos anos 90, se eu não estou enganado, estou falando de memória, eu não estava à frente da casa nessa época, eu estava inclusive morando em São Paulo, então não acompanhei esse momento da mudança, mas veio a mensagem que era a hora de encerrar, e depois ainda, se por uma coisa de tradição, se comprou ainda essas vísceras num açougue, aí já, mas que depois a gente recebeu a mensagem que hoje nenhuma carne. Mas, por exemplo, a gente sabe, foi explicado, por exemplo, todo mundo sabe que carne tem ferro, né? Inclusive as pessoas que não comem carne eventualmente têm deficiências de ferro. Houve a substituição, porque o ferro era necessário para a manipulação do tipo de trabalho que é feito. Se tirou a carne, se colocou folhas escuras, tipo taioba, espinafre e outras do couve, sei lá, porque tem ferro, acho que mais até o espinafre, a taioba, porque tem ferro. Então, as entidades, o que elas precisavam do elemento químico ferro presente no alimento, e hoje continua estando, apesar de ter, por conta, acredito eu, já
uma preparação para essa mudança de padrão vibratório que a gente já está vivenciando, que a gente tem não mais a necessidade de ter carne nas entregas que são feitas. Última que me perguntam muito também, para que a vela? Por que o espírito de luz precisa de uma vela? Aí eu falo, a vela é para você, não é para o espírito de luz. Exatamente, Guga, aí você foi perfeito, é exatamente isso. E eu lembro muito do meu bisavô contando, assim, eventualmente as pessoas perguntavam, qual a cor da vela para Inhaçã? A vela amarela. Qual a bebida da Inhaçã? Na época se usava vinho branco. E se eu não tiver a vela amarela, usa a vela branca. E se eu não tiver o vinho, usa a água. E se eu não tiver a água, se eu não tiver a vela, firma seu pensamento. Usa a tua fé. Exatamente. E eu recebi de uma entidade da casa, há um tempo atrás, uma fala que eu achei muito importante e transmito lá para os médios da casa, transmiti, que a necessidade material é inversamente proporcional à sua fé. Então, aquela vela que você acende, na verdade, é uma conexão, você precisa de algo material, você, estou falando genericamente, as pessoas, de maneira geral, elas precisam de um elemento material para se conectarem com o sagrado. É a mesma coisa da imagem. Eu não tenho nenhuma ilusão que uma imagem de Santa Maria ali, tá Maria ali dentro, e nem que eu preciso falar com ela olhando para aquela imagem. Mas para muitas pessoas é necessário, para fixarem o pensamento e até a sua própria fé, que eu esteja olhando para uma imagem daquela. Eu acendi uma vela para o meu preto velho, eu botei um cafezinho dele, ele vai me ajudar. Aí você conecta. Exatamente. É mais psicológico que outra coisa, né? Ele não precisa, de fato. Se ele é uma entidade de luz que está ali para te ajudar. Vocês têm alguma pergunta? Sobre os Exus. Falar deles. Os Exus também é um tema que eu sempre falo, porque é um dos mais polêmicos e tem a grande lenda, e eu falo lenda mesmo, que na Piedade, a tenda de Zélio, que Zélio tinha preconceito com os Exus e os Exus não trabalhavam na Piedade. Gente, se a gente não trabalhasse com Exu, acho que a Umbanda não tinha chegado até os dias de hoje. E eu falo isso com toda sinceridade. O que acontece na nossa casa é que a gente não tem sessão de consulta com os Exus. E também por ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, que foi, né, como eu falei no começo, que ele teve um papel doutrinário, e ele, de alguma forma, orientou que havia uma certa dificuldade, principalmente para um médium novo, um médium inexperiente, e a gente sabe que muitas vezes se apresentam em casas de Umbanda entidades outras que não são necessariamente de luz, e que não estão necessariamente dispostas à prática do bem. O que meu bisavô falava é que se você tem 10 médiuns incorporados, em teoria, com Exus, se tem um deles que está incorporado com uma entidade que não é de luz e está se passando por um Exu, que é muito difícil perceber. E a gente pensar que um tempo de sessão na nossa casa leva em torno de 2h30 de atendimento, pelo menos, até passando um pouco disso, entre a abertura, assim, o tempo de sessão corrido é mais ou menos 4 horas, mas de atendimento mesmo, entre o comecinho até o final, em torno de 3 horas. Meia hora no começo para defumador, palestras e uma breve palestra e coisa e tal. Então, ele falava que é muito difícil você perceber isso. E, por exemplo, na nossa casa, que a gente tem basicamente sessão de preto e de caboclo, eu já vivenciei uma situação em que uma suposta preta velha estava dando conselhos para uma pessoa. E ficou claro, pela própria maneira de falar e o que ela estava falando, que ela não era aquela entidade que ela estava se apresentando como se fosse. E ele falava que o risco de você, se tiver um único médium, normalmente, obviamente, o médium mais novo e inexperiente, que não é capaz de perceber isso, o risco que você coloca, né, para atender, sei lá, 12 pessoas dando aconselhamentos negativos, o risco é muito grande de você estar promovendo o mal. Então, por isso que a gente não devia trabalhar com eles dando aconselhamento, até porque a gente tem muitas outras entidades que estão ali dispostas a fazê-lo. Falando dessas entidades em si, o meu bisavô falava, em primeiro lugar, que eu me lembro,
que ele falava que eram mensageiros entre a luz e as trevas, que eles tinham essa capacidade de circular entre a luz, né, entendendo como condições de maior elevação espiritual, até lugares mais densos. A gente pode pensar nas piores condições de umbral, que eles tinham essa capacidade de fazer esse trânsito e andar por lá, porque eles de algum momento eles já foram de lá. Então eles sabiam andar por lá e eram muitas vezes reconhecidos como iguais e por isso não chamavam atenção. Então eles tinham eles têm essa capacidade. E a outra coisa que ele falava é que o Exu é como um soldado. E ele falava, aí frase dele que ele falava: se você tem de prender um bandido, não é o delegado que vai normalmente, é um soldado. Então ele colocava eles, então essa questão desse trabalho, que na nossa casa a gente tem a mesa de desobsessão, cada um que já foi numa sessão da piedade viu aquela mesa trabalhando, tem de ter clareza que tem os Exus trabalhando, que eles estão ali atuando, saindo dali sob comando das entidades que estão dando passes, que eles vão até a casa da pessoa, de repente ali que está recebendo aquele atendimento, estão indo buscar os obsessores, estão trazendo para casa, e esses obsessores vão muitas vezes trazidos à força, trazidos às vezes, a gente vê até a própria entidade lá que se manifesta falando que ela está amarrada, que ela está ali contra a vontade dela, eles trazem eventualmente, sem ser só pela boa vontade, e lá a gente tem a condição, além do choque anímico, a gente tem a condição de fazer essa doutrinação que vai dar condição a esse espírito, muitas vezes, de ter a andar para uma outra condição, dele ir para uma outra condição em que ele vai poder evoluir. E o que a gente sabe deles, que muitos deles, a gente, na piedade, a gente... claro, eu estou falando dos Exus, mas a gente pode entender aí malandros, pombagiras e coisa e tal, outras entidades que a gente chama da sétima linha ou da linha das almas, ou do povo de rua, de maneira mais geral, a gente tem pelo menos 3 gradações básicas. A gente tem o Exu que a gente chama de Exu pagão, e quando a gente fala que a gente chama é porque eles mesmos se apresentam dessa forma: Exu pagão, Exu batizado e Exu coroado. Né? Eu estou falando de Exu porque é assim que eles se apresentam, mas como eu falei, tem outras entidades dessa linha que se apresentam de outras formas. Então o Exu batizado é aquele que já tem consciência que ele não pode, para beneficiar alguém que está dando um presente para ele, que ele não pode mais prejudicar outro. Ele já está numa condição mais evoluída. E são esses que, de maneira geral, trabalham na Umbanda, o que não significa que você não possa ter um Exu pagão, que é aquele que ainda não foi despertado totalmente para a luz, que ele comece a ter consciência de que ele, para fazer o bem de alguém, ele não pode prejudicar um terceiro, né? E aí ele vai caminhando e mudando de condição. E o Exu coroado é aquele que já está tanto tempo fazendo bem que ele teria condição até de ser guia, mas ele prefere continuar na condição de Exu por conta, primeiro, de humildade, e segundo, de reconhecimento da importância do trabalho que ele faz. E ele continua nessa condição de Exu, apesar dele ser um espírito já de muita luz. Como é que se diferencia isso? Normalmente os Exus coroados, eles já têm um linguajar muito mais tranquilo, muito mais afável. Eles falam, dificilmente você vê um Exu coroado falando palavrão ou falando de uma forma mais grosseira. Eles têm uma fala dura, firme muitas vezes, mas não necessariamente com agressividade. Eles são duros, mas eles não são agressivos. Então é uma característica muito típica desse tipo de Exu. E a gente tem, por exemplo, um que a gente, eu citei aqui, o Marabarô, que é esse Exu que comanda a defesa da piedade, que está lá desde o começo. A bebida dele é água. A guia dele é uma guia totalmente branca, com uma conta vermelha e outra preta. Né? E eu brinco, às vezes, quando eu estou falando, dando para as pessoas que estão em desenvolvimento, eu seguro a guia tapando essas duas contas. Eu falo: isso aqui é uma guia de quê? Aí todo mundo fala: uma guia toda branca é a guia de Oxalá. Aí eu falo: será? Aí eu pego pelo outro lado e fica as duas contas. Então, assim, é uma entidade que a gente sabe que ela teria toda a condição já de ser guia, de se apresentar como guia. Então a gente sabe que se a gente também busca evolução, eles também estão trabalhando em busca disso.
né? E eu já vi também o fato de estar numa casa que tem tanto tempo, e eu, dentro da minha história lá, já tenho mais de 50 anos de casa, eu já vi duas entidades, dois Exus se despedirem, falando, é a última vez que eu estou me manifestando nessa casa como Exu. A próxima vez que eu vier, eu vou vir como outro tipo de entidade. Tipo, é uma coisa que eu não sei se muitas pessoas já teve a oportunidade de presenciar. Eu tive 2 vezes. E tô vendo um terceiro agora, nesse caso um Exu Mirim que tá já mudando de condição e muito provavelmente mais pra frente vai estar se apresentando só como criança. Ele já começou a muda, vamos dizer assim. E ele tá nesse processo. E eu tô acompanhando ali de perto e ele já não tem uma fala como ele tinha anterior. E eu conheci ele de antes e já faz alguns anos que eu o conheço, e de um tempo pra cá ele mudou a fala e até a forma dele se apresentar. Leonardo, gente, isso. desmistificou muita coisa. Pô, a gente falou muita coisa hoje, ó. 1h10 conversando. Legal, Cara, passou rápido, pô, realmente. mas falou muita coisa. Gente, foi uma aula pra gente aqui hoje. Gratidão, meu irmão. Obrigado. Tá? Valeu. Eu quero ir lá conhecer. Claro, você tá convidadíssimo. Vocês estão, né? Eu vou lá com a Adriana, a gente vai marcar um dia. Gente, gratidão. Espero que vocês usem isso aí como norte, porque desmistificou e trouxe a verdade lá da raiz da Umbanda. Eu trouxe a verdade, o que realmente são as coisas, para a gente poder ter uma compreensão melhor do que seja os rituais magísticos da Umbanda. Sim. Fico bem feliz com isso. Legal. Valeu, gente. Abraço. Um Tchau. grande Boa abraço. noite. Tchau.